sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Esta é a nossa segunda aula a respeito dos profetas menores. Dando continuidade, então, nós vamos estudar hoje o livro de Joel. Esse livro que faz parte do rolo dos 12 profetas na Tanakh e que é chamado pelo nome do profeta também, Joel. E como ele tem apenas 4 capítulos, ele se torna muito simples na sua explicação e até mesmo para nós passarmos pelo nosso esboço. Então eu vou tentar aqui fazer o meu melhor para que essa aula também não seja rápida demais. Mas falando ainda a respeito do nome Joel, este nome significa o Senhor é Deus. E o autor desse livro, como indica lá no capítulo 1, versículo 1, seria o profeta Joel. Este homem que nós não temos muita informação a não ser o fato de que ele é filho de Petuel, que nós também não sabemos quem é. Talvez a falta de mais informações a respeito de Joel seja até pelo fato de ele ser bem conhecido na sua comunidade ou no seu tempo, ou pelos seus ouvintes, fazendo com que não haja muita necessidade de explicação onde ele estava, quem ele era, com quem andava, o que comia, onde vivia. Mas quando nós lemos o livro aqui, parece que nos fica claro que ele deve ter sido um morador de Judá, já que a sua própria palavra, os seus oráculos pronunciados são para o Reino do Sul, para o Judá, para Jerusalém, e a maneira que ele fala parece que é de alguém que está dentro de Judá, dentro dos territórios, de maneira próxima daqueles que estão ouvindo. E falando a respeito da data do ministério de Joel, a discussão a respeito disso é grande, já que o livro não nos dá muita clareza e não nos dá muita informação a respeito do contexto histórico, como quem seria o rei, a cidade onde ele morava, quais eram os principais inimigos do povo naquela época, ou eventos históricos que nós reconheceríamos. Nada disso é apresentado no livro, nem mesmo o próprio pecado que estava sendo cometido pelo povo quando o juízo do Senhor estava sendo anunciado. Então é bem complicado fazer essa declaração, essa afirmação de quando ele realmente atuou, já que essas informações não nos são dadas com clareza. Mas os principais estudiosos e especialistas do Antigo Testamento, enquanto eles brigam e discutem a respeito de tudo isso, de maneira geral eles vão ficar divididos entre aqueles que acreditam que o livro de Joel foi escrito depois do exílio, já que ele não cita nenhum rei, e aqueles que vão afirmar que o profeta Joel atuou, na verdade, durante o período do reinado do rei Joás, que teria reinado entre 835 até 796. Aquele rei que, se você não se lembra mais quem é o rei Joás, aquela criança que foi escondida no templo e foi guardada e foi criada pelo sumo sacerdote Jeoiada e começou seu reinado com por volta de 8 anos de idade. Este seria o monarca que estaria reinando durante o período de Joel, já que quem mandava mesmo era o sumo sacerdote nessa época, porque Joás era muito jovem. Então eu pessoalmente também vou ficar com essa opinião de que a data do ministério de Joel aconteceu em algum lugar por volta de 830 a 810 a.C. E o versículo chave desse livro maravilhoso, pequeno, simples, mas maravilhoso, seria Joel 2, 28 e 29, que é um versículo que hoje está na moda e que está bem conhecido no meio da juventude hoje. É aquela passagem que é usada por Pedro lá em Atos para falar a respeito dos acontecimentos que ocorreram no Pentecoste, onde o Senhor aqui promete que ele derramará o seu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até mesmo sobre os seus servos e suas servas eu derramarei do meu espírito. Uma promessa maravilhosa que começou seu cumprimento lá em Atos, mas que terá ainda um cumprimento maior e completo no final dos dias, antes do grande dia do Senhor, da revelação de Jesus Cristo. E agora, para nós resumirmos o livro de Joel, já que ele é tão pequeno e a sua mensagem é tão compreendida, eu dividiria ele em 2, sendo que a primeira parte vai falar a respeito da praga dos gafanhotos, que estaria apontando para a destruição de Judá, enquanto a segunda parte do livro, ou da profecia, estaria falando a respeito da restauração, do derramamento do Espírito Santo e daquela grande esperada a habitação do Deus vivo no meio do seu povo em Sião. Indo direto então agora para o nosso esboço, começando com o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20 do mesmo capítulo, é onde nós vemos a apresentação e a primeira cena aqui da profecia de Joel. Já que a profecia de Joel poderia ser dividida aqui, é como nós vamos fazer nessa aula, dividir a sua profecia em 4 cenas, e cada uma dessas cenas dividida em 2 partes também. Então aqui nós
nós começamos com o primeiro versículo, onde vai apresentar a palavra do Senhor vindo a Joel, filho de Petuel, e logo em seguida a primeira parte da primeira cena começa. E ela vai do versículo 2 até o versículo 12. O profeta começa questionando, perguntando para os anciãos, para os sábios, para os moradores de Judá, se eles ouviram a respeito de algo como aquilo que estava acontecendo nos dias deles. E ele estava falando aqui a respeito de uma grande invasão que havia ocorrido em Jerusalém e no território de Judá. Mas essa invasão não era uma invasão comum como aconteceu com a Babilônia, ou com a Síria, ou com o Egito. Na verdade, o que estava acontecendo aqui é que Judá estava sendo invadida por gafanhotos. E esses gafanhotos estavam comendo tudo, toda a colheita, tudo que estava sendo plantado. Não havia mais comida em Judá, já que tudo havia sido devorado pelos gafanhotos. E como esse evento nunca havia acontecido no meio de Judá, o profeta está aqui falando para eles que isso sirva de memorial e que vocês contem para as próximas gerações, que todos se lembrem disso que está acontecendo. Aí no versículo 4 ele vai nos falar a respeito de 4 tipos de gafanhotos que estão assolando, destruindo tudo. Ele vai falar do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador, do gafanhoto assolador e do gafanhoto destruidor. Ele vai dizer tudo aquilo que um deixou para trás, o próximo vai vir e destruir. Agora sim, isso provavelmente estava ocorrendo de maneira literal, mesmo que nós não tenhamos outros relatos históricos para afirmar que isso estava acontecendo mesmo. Então a data histórica desse evento nós não sabemos, mas nós confiamos aqui na palavra do Senhor que veio a Joel. Então enquanto isso estava acontecendo, os gafanhotos estavam destruindo tudo, o povo estava passando fome, a terra estava ficando desolada, ao mesmo tempo essa palavra poderia estar servindo como um tipo de oráculo profético, como uma figura de linguagem também, para falar a respeito dos 4 impérios que viriam e sob os quais Israel teria que se submeter. O primeiro sendo a Babilônia, o segundo os Medo-Persas, o terceiro os gregos e o quarto Roma, assim como nós já vimos no profeta Daniel. E nós até vemos aqui nas palavras do profeta Joel que Israel é citado como sendo a vinha do Senhor. Da mesma maneira que nós já vimos a canção da vinha lá em Isaías, por exemplo. A vinha do Senhor então aqui está sendo destruída por esses 4 tipos de gafanhotos que estariam atacando um depois do outro até que Israel se tornasse como nada. Agora, como uma praga física, literal, você até consegue imaginar a destruição e o prejuízo que esses gafanhotos estariam causando para a nação. Se as plantações estão sendo destruídas, nós não temos colheitas. Se nós não temos colheitas, nós não temos grãos. Se nós não temos grãos, nós não temos alimento para os animais. Os animais também morrem. Os moradores da terra morrem. E aí não tem ninguém para plantar, que não tem ninguém para colher, e não tem ninguém para ofertar, e não tem ninguém para pagar as contas. A crise estava instalada. E é assim que nós vamos para a segunda parte dessa primeira cena, do versículo 13 até o versículo 20, onde nós vemos esse chamado para o arrependimento por causa da praga que veio da parte do Senhor. E nós vamos ver aqui nessa parte que os primeiros a serem chamados para o arrependimento são os sacerdotes, porque os próprios sacrifícios e as ofertas do templo já não estavam mais acontecendo pela falta de animais para serem oferecidos. Então o profeta estava clamando e convocando os sacerdotes de que eles viessem agora, convocassem uma assembleia solene nacional para que todos diante do Senhor pudessem clamar. No versículo 14, então, ele vai dizer: decretai um jejum, quer dizer, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Convocai uma assembleia solene, que todos venham, reúnam os sábios, quer dizer, os anciãos, reúna também todos os moradores da terra, jovens e velhos, porque todos nós estamos debaixo da mão do Senhor. Façam com que todos venham e se ajuntem diante do templo do Senhor, porque nós precisamos fazer com que o Senhor nos ouça e veja o nosso arrependimento para que essa praga cesse. Aí no versículo 15 nós vamos ver a primeira proclamação de Joel aqui a respeito do dia do Senhor, sendo esse dia do Senhor aqui futuro, não relativo aos dias de Joel. E nós vamos ver um pouquinho mais já, porque esse dia estaria relativo à segunda vinda de Jesus. Então no capítulo 1, versículo 15, aqui ele vai dizer: ah, o dia do Senhor, ah, que dia, e ele está perto, e ele vem com força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Depois no versículo 19 é o próprio clamor do povo, ou talvez do profeta, que ele vai dizer assim: ó Senhor, clamo a ti, porque o fogo destruidor
destruiu as pastagens secas, e as chamas queimaram todas as árvores do campo, e até mesmo os animais estão suspirando por ti, meio que dizendo: Senhor, nós não temos para onde ir, o Senhor tomou tudo que era nosso, até os animais estão de jejum, ouça a nossa voz. E aí depois disso nós avançamos no esboço do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 17 do capítulo 2 também, já agora com a segunda cena, que também é dividida em duas. Na primeira vai do versículo 1 até o 11, onde o profeta é convocado aqui a tocar uma trombeta, e novamente a trombeta aqui é para anunciar um perigo ou um inimigo que estaria chegando contra a cidade. O profeta, que é chamado de atalaia, ele precisa anunciar ao povo: cuidado, se preparem, porque algo ruim está chegando. E no caso aqui seriam os gafanhotos. Mas agora estes gafanhotos, a mesma praga que ele havia falado no capítulo 1, agora está sendo descrita como um mal futuro, não como aquilo que já aconteceu, cujos habitantes estavam vendo acontecer. Ele começa a citar aqui um exército de gafanhotos que estaria sendo liderado pelo próprio Senhor, mas que viria no futuro contra Israel. E eu vou frisar mais uma vez: este exército estava sendo liderado pelo próprio Deus. E aí talvez até more um pouco de ironia, já que os israelitas estariam esperando que o Senhor viesse nas asas do vento, montado em querubins, seres alados, e chegasse para destruir todas as nações menos Israel. Mas ao invés de ver o Senhor acompanhado com querubins, a visão de Joel é de que o Senhor estaria acompanhado com um exército de gafanhotos para a destruição da terra, primeiramente de Judá. Mas essa destruição, na verdade, estaria servindo aqui na profecia como uma precursora do dia do Senhor, como um anúncio: se preparem, porque no dia do Senhor haverá destruição, haverá desolação, será como um gigantesco exército de gafanhotos prontos para destruir tudo o que eles encontram pela frente. No versículo 3 ele até vai dizer que diante deles a terra é como Éden, mas depois que eles passam, a terra fica desolada, vazia como um deserto. Aí aqui no versículo 10 nós vamos ver a mesma profecia que nós já vimos lá em Isaías 13, nos versículos 9 e 10, e também no capítulo 24, versículo 23. Essa mesma profecia é citada lá em Ezequiel 32, e também outra vez aqui nesse mesmo capítulo de Joel, no versículo 31, onde ele anuncia que haverá um momento na história em que o céu vai ser abalado, o sol não dará sua luz, nem mesmo a lua, e o Senhor removerá o resplendor das estrelas, por isso haverão trevas. Aí no versículo 11 vai dizer assim: o Senhor levanta sua voz no meio do seu acampamento, ele fala diante do seu exército, e quem executa sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível, quem o suportará? Aqui nessa parte do grande e terrível, alguns vão sugerir que o que ele está dizendo é de que este dia será grande para aqueles que esperam, estão aguardando pelo Senhor, mas ele será terrível para aqueles contra quem o Senhor estará lutando no seu grande e terrível dia. Então seria como dizer que no dia da aparição de Jesus Cristo nos ares, todo glorificado e exaltado, aqueles que o aguardam estarão emocionados, desejosos por ele, mas no mesmo contexto da sua aparição, os reis estarão se escondendo em cavernas e gritando: caiam sobre nós montanhas, livrai-nos da ira do Deus vivo. Tamanha a glória daquele que se manifestará. Mas de qualquer forma, o importante aqui é não romantizar demais este dia de forma que ele perca o seu real significado: a vinda do Senhor e o seu exército para fazer justiça contra todo o mal, contra toda iniquidade, contra toda rebeldia e contra os rebeldes da terra. Aí nós entramos na segunda parte dessa cena, do versículo 12 até o versículo 17, onde nós vemos um segundo chamado para o arrependimento, e ao mesmo tempo um dos momentos mais memoráveis do Antigo Testamento, porque ele vai começar com ecos lá de Deuteronômio 30, do 1 ao 6, onde o Senhor vai falar a respeito da aliança e sobre a promessa de restaurar um povo depois deles terem se arrependido, falando a respeito de rasgar seu coração e não suas vestes. E aí no versículo 15 nós vamos ver o profeta tocando a trombeta novamente, mas dessa vez não é para um aviso de que um perigo está chegando, mas uma convocação para o arrependimento. Assim como nós vimos lá no deserto, como Moisés ensinou o povo a respeito dos diferentes toques da trombeta, quando eles deveriam se levantar e marchar, quando eles deveriam se reunir para adorar. Aqui também está acontecendo a mesma coisa, um toque da
trombeta é para se preparar para o perigo, e o outro toque de trombeta é para se reunir diante do Senhor, para se humilhar. E ele vai chamar todo o povo, até mesmo aqueles que estão de lua de mel. Ele vai dizer: agora não é hora de fazer nada a não ser se prostrar diante do Senhor e se humilhar, porque o Senhor é compassivo e tardio em se irar. Quem sabe ele vai nos abençoar e nos perdoar. E depois disso nós avançamos no esboço agora para a terceira cena, do capítulo 2, versículo 18 ao versículo 32 do mesmo capítulo. A primeira parte dessa cena vai do versículo 18 ao versículo 27, e é onde nós vamos ver a resposta do Senhor a este clamor que acabou de acontecer. Ele vai responder então com a promessa de uma grande abundância futura, e por isso no versículo 18 vai dizer que o Senhor mostrou o seu zelo para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. E é nesse contexto que ele vai prometer uma abundância na colheita, uma abundância de alimentos, livramento dos inimigos, paz, alegria e até mesmo vinho novo. E por causa desse zelo, dessa compaixão do Senhor para com sua terra e com o seu povo, é que no versículo 25 ele vai prometer que dessa forma eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, por todo esse exército que eu enviei contra vós. E agora, restaurando essa sorte de Israel, é que no versículo 27 ele vai dizer que é assim que vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. E a partir de agora o meu povo nunca mais será envergonhado. Aí a segunda parte da terceira cena, do versículo 28 ao 32, continua a resposta do Senhor, mas agora com a promessa do derramar do seu Espírito. E é legal lembrar aqui que lá em Números 11, 29, Moisés vai dizer assim: tomara todo o povo fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. O Espírito aqui da profecia. E aí nessa porção nós vemos Joel justamente trazendo a resposta do Senhor a essa oração de Moisés. Louvado seja Ele. E agora o Senhor promete: eu vou derramar o meu Espírito, o Espírito que vai fazer com que todos profetizem, porque todos ouvirão minha voz. Então do versículo 28 ao 32 nós temos a grande promessa do derramar do Espírito. Ele vai dizer: depois disso, quer dizer restaurar a sorte de Israel, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas aqui não é todo mundo, mas todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os seus servos e as vossas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E novamente nós vemos: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, como no contexto da profecia, e se voltar ao Senhor em arrependimento, o Senhor o fará pertencer ao seu povo que será salvo. E é nesse contexto que lá em Atos 2, do 14 ao 21, nós vemos Pedro falando a respeito dessa profecia como sendo parte daquilo que estava acontecendo lá em Pentecoste. Agora, Pedro não diz: este é o cumprimento de Joel. Ele diz: isto é o que falou o profeta Joel, falando a respeito do Senhor mudando a sorte de Israel, derramando o seu Espírito sobre o seu povo, e por isso aquele povo estava profetizando. E sim, foi um grande derramar do Espírito, mas pelo próprio contexto da profecia de Joel, nós vemos que essa profecia não se cumpriu por completo em Atos, porque ela está relacionada com o grande e terrível dia do Senhor, com a restauração de Israel, com a declaração de a partir daquele momento Israel não mais será envergonhada, porque o próprio Senhor estará no meio deles, sinais no céu, sinais na terra, tudo isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a manifestação de Jesus Cristo. Então Pedro estava errado? Não, de maneira alguma, pois foi o mesmo Deus de Joel
que derramou o mesmo Espírito ao qual Joel estava citando sobre o mesmo povo a quem Joel estava falando essa profecia. Então sim, o Espírito foi derramado, mas ao mesmo tempo sim, o Espírito será derramado sobre todo o povo de Deus de uma maneira inigualável, inimaginável, no contexto de um grande avivamento global. Eu tenho essa esperança e eu espero que essa esperança cresça em você também. Agora, por último, no nosso esboço, a quarta cena do capítulo 3, versículo 1 ao 3, versículo 21. A primeira parte dessa cena sendo do versículo 1 até o versículo 16, onde nós vamos encontrar o plano do Senhor para restaurar Israel, trazer de volta os exilados e julgar as nações da terra. Esse é o plano do Senhor para o grande e terrível dia da sua manifestação. Então, de certa forma, esse oráculo é um oráculo de ais, porque nós veremos tanto os juízos da parte do Senhor, quanto os motivos para esses juízos acontecerem. E é aqui nesse contexto que nós vamos ver a finalização da grande guerra santa do Senhor, expulsando e aniquilando todos os seus inimigos da terra. No versículo 1 e 2, então, ele vai dizer assim, que naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, eu reunirei todas as nações e os farei descer para o vale de Josafá. Josafá significa Deus julga, então aqui o vale que Deus julga, que seria lá o vale de Cedron, lá em Israel, onde tradicionalmente teriam sido enterrados tanto o profeta Zacarias quanto o profeta Malaquias. E também é aquele vale que liga Jerusalém até Betânia, onde Jesus passou por muitas vezes, e que também divide o Monte das Oliveiras do Jardim Getsêmani. E é lá que o Senhor vai fazer guerra contra essas nações, como no versículo 9 ao 12 ele vai dizer para as nações: ei, nações, façam bastante armas, transformem tudo que vocês têm em armas e venham, porque eu vou estar esperando vocês lá no Vale de Josafá. Eu me assentarei para julgar as nações naquele lugar. Só vem em mim, galera. E aí depois disso, do 3 ao 17, o Senhor vai declarar a morte dos seus inimigos, e no contexto aqui provavelmente é um apontamento para o exército e governo do anticristo, que pode ser uma ligação com Apocalipse 14:14, onde a foice também é passada sobre as colheitas de uvas, e elas são jogadas no lagar da ira de Deus. Essas uvas são os inimigos de Deus, e quando o Senhor pisa nesse lagar, o sangue dos seus inimigos sobe até a altura dos freios dos cavalos por quilômetros de distância. E ao mesmo tempo isso também pode estar ligado com o Salmo 2, onde as nações se ajuntaram para fazer guerra contra Deus e o seu ungido. Mas o que é que acontece? Deus, assentado no seu trono, ri deles e declara: relaxa aí, galerinha, porque eu já estabeleci o meu rei em Sião. E seria por isso que nós vemos nos versículos 16 e 17, dizendo que o Senhor brada de Sião, e desde Jerusalém se faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Assim sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, que é o meu santo monte, em Jerusalém, que é santa. E aí ele vai dizer: porque ela é santa, os estrangeiros não mais pisarão nela. Isso, claro, falando a respeito dos inimigos de Deus, que não mais farão guerra contra ela. E agora a segunda parte dessa última cena, e também a última parte do livro, do versículo 16 até o versículo 21, é onde nós vemos o Senhor declarando uma bênção futura para o povo do Senhor. No versículo 18 ele vai falar a respeito dos montes destilando vinho novo, mas não só isso, ele vai fazer a mesma afirmação que Ezequiel fez lá no capítulo 47 de 1 a 12, e também a declaração de João lá em Apocalipse 22 do 1 ao 5, dizendo que sairá uma fonte ou um rio do trono do Senhor. Meu, isso é incrível! Profetas diferentes trazendo a mesma mensagem, a mesma declaração a respeito do futuro. E aí ele vai finalizar aqui nos versículos 20 e 21 com a promessa de que Judá será habitada para sempre, em Jerusalém de geração em geração. E agora, tanto a purificação do povo quanto a purificação da terra e essa bênção sobre a terra estão acontecendo porque o próprio Senhor está habitando de maneira física, literal, em Sião. Ele não virá para visitar, ele não se manifestará em forma de fumaça ou nuvem, mas
o próprio Deus habitará fisicamente em Jerusalém, e é assim que ela se tornará uma tocha acesa para todas as nações. E como essa mensagem queima no meu coração com a esperança de poder viver esses momentos com o Senhor. Eu oro para que você também seja cheio dessa expectativa, do zelo e também da urgência pelo dia da aparição, da manifestação de Jesus Cristo na terra novamente, onde nós estaremos unidos a Ele, unidos a seu povo, glorificados para todo sempre. E é assim que nós vamos finalizar o livro de Joel, e nós nos veremos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.